Risco relativo. O risco relativo ele é muito importante dentro da epidemiologia. Ele sempre é utilizado para comparar uma probabilidade de formação de grupos de risco dentro de populações em estudos epidemiológicos. O enfoque de risco sempre se baseia na observação que nem todos têm a mesma probabilidade, ou seja, o mesmo risco de padecer de um dano. Mas para alguns esse risco, essa probabilidade é maior do que para outros. Assim a gente pode começar a identificar grupos de risco. Então é sempre uma relação de probabilidades de um evento acontecer num grupo exposto contra um grupo de controle. Então sempre temos algumas pessoas que são expostas a fatores de risco e nós comparamos essas pessoas com outras que não são expostas a esse fator de risco. A gente sabe que as diferenças entre os dois grupos indicam que alguns se tornam mais doentes do que outros no outro grupo. Então, comparando expostos com controle, a gente pode verificar se um determinado evento de exposição ele pode estar associado ao aparecimento de uma doença. Então, essas diferenças que a gente acaba encontrando entre os grupos controle e o grupo de exposição, a gente chama de gradiente de necessidade de cuidados, porque a gente sabe que um grupo com maior risco, ele necessita de mais cuidados do que aquele grupo de baixo risco. Então, sempre um grupo de maior risco tem necessidade de cuidados maiores. Então, isso tudo é mensurado através de cálculos probabilísticos com base na estatística. Então, o conceito de risco ele vem da probabilidade, vem da estatística, que tem um indivíduo ou um grupo de indivíduos de apresentar um futuro dano em sua saúde. Então, o risco sempre ele é probabilístico, a gente não consegue determiná-lo com exatidão, mas a gente usa sempre a teoria probabilística da estatística. Então, se a gente pegar, por exemplo, um estudo para verificar a chance de sobrevivência ao baixo peso ao nascer, eu posso colocar para vocês que um recém-nascido com peso entre 500 e 1.500 gramas tem maior probabilidade de morrer do que um indivíduo que nasceu com peso maior. Mas acontece que muitos deles não morrem, nascem com esse baixo peso, mas não morrem. Então a gente não pode falar que é determinístico, né? Que sempre que você tem esse baixo peso você vai morrer. Mas a gente também não fala em risco de morrer quando uma criança nasce com menos do que 500 gramas, porque a taxa de mortalidade é de 100%, ou seja, 1.000 entre cada 1.000 nascidos vivos. Então o risco é sempre medido com uma probabilidade para que ocorra um dano à saúde. Essa probabilidade fica sempre entre 0 e 1. Mas a gente sabe que o baixo peso ao nascer tem alguns fatores de risco que elevam esse baixo risco da criança ao nascer, né? Como, por exemplo, a questão da pobreza, o analfabetismo da mãe, a desnutrição, a baixa estatura e a existência de doenças intercorrentes. Então, são todos esses fatores de risco que podem contribuir para o aparecimento do baixo peso ao nascer. O risco relativo ele é calculado como uma relação entre o quociente do risco de ter um dano dos que estão expostos aos fatores de risco, comparado com o risco dos que não estão expostos. Então a gente vai sempre utilizar uma fórmula matemática, a gente vai na verdade gerar uma matriz, e dentro dessa matriz a gente vai classificar as variáveis da matriz em A, B, C e D e vai aplicar numa fórmula matemática para descobrir qual é o valor desse risco relativo. A gente sempre vai trabalhar com valores percentuais para ficar mais claro a explanação desse risco. Então, eu apresento para vocês aqui uma tabela, uma matriz, comparando uma patologia em relação ao fator de risco. A gente sempre monta a matriz com esse formato. O fator de exposição a gente coloca nas linhas. Na primeira linha, se tem o fator de exposição. Na segunda linha, as pessoas que não têm o fator de exposição. Enquanto a doença ou a patologia em estudo, a gente coloca nas colunas. Na primeira coluna, a existência da patologia e na segunda coluna, a inexistência da patologia. Então, vocês verificam que na célula A gente sempre aloca a quantidade de pessoas que têm a patologia e foi exposta ao fator de risco. Na coluna B, as pessoas que não desenvolveram a patologia, mas foram expostas a um fator de risco. Na coluna C, ou melhor, na célula C, as pessoas que têm a patologia e não foram expostas ao fator de risco. E na célula D, as pessoas que não desenvolveram a patologia e também não foram expostas ao fator de risco. Você pode verificar que na fórmula do risco relativo, a gente vai pegar o valor da célula A e dividir pelo somatório da linha de A mais B. O resultado dessa equação, eu vou dividir também pelo resultado entre o valor da coluna C dividido pelo total da segunda linha, ou seja, de C mais D. Então a gente tem, na verdade, o risco relativo como a incidência do dano dos que têm o fator, dividido pela incidência do dano
entre os que não têm o fator. Então, a diferença entre duas probabilidades, entre dois percentuais. Quando a gente compara esses dois percentuais, na verdade está fazendo a aplicação de uma fórmula matemática, né? A gente está fazendo uma nova relação. Então, se eu estou pegando ali, comparando efeito e causa, lembrando que na célula A tem o efeito presente e a causa presente, na célula B tem o efeito ausente e a causa presente, enquanto na célula C o efeito presente, a causa ausente, na célula D o efeito ausente e a causa ausente, a gente está comparando então a probabilidade dos expostos com a probabilidade dos não expostos. Dividindo esses dois percentuais, a gente não vai ter mais um valor percentual. Vai ter um valor que indica quantas vezes o numerador é maior do que o denominador. Então, o resultado de A dividido por A mais B dá um percentual. Se eu pegar esse percentual e dividir por C, dividido por C mais D, eu terei outro percentual. A divisão entre os dois percentuais vai gerar um outro número e esse número indicará quantas vezes o numerador é maior do que esse denominador. Então, vamos mostrar isso através de um exemplo. Então, vamos comparar a patologia, que é a morte perinatal aqui em estudo, com um fator de risco que seria o baixo peso ao nascer. O baixo peso ao nascer seria menos de 2,5 kg, 2,5 kg, 2,5 gramas, né? 2.500 gramas. Então, o que a gente tem aqui nas células A, B, C e D? Na célula A, eu vou colocar 150 pessoas que foram observadas, 150 recém-nascidos, que morreram e tinham baixo peso ao nascer. Na célula B, eu contei 574 crianças que tinham baixo peso ao nascer, mas não morreram, sobreviveram. Felizmente, sobreviveram mais crianças do que morreram, né? De baixo peso ao nascer, mas muitas morreram, 150 morreram. De um total de 724, 150 morreram. Na coluna de patologia, cruzando com o baixo peso ao nascer não, a gente tem 61 pessoas, a célula C. Indica que 61 crianças morreram, mas não tinham baixo peso ao nascer. Enquanto 5.588 crianças não tinham o baixo peso ao nascer e não faleceram. Então, a gente tem um total aqui da nossa amostra, 6.373 crianças observadas. Esse é o N, é o tamanho da amostra. Na célula A, onde eu tenho 150 crianças, eu tenho chamados verdadeiros positivos. 150 crianças que morreram com baixo peso. Na célula D, eu tenho os verdadeiros negativos, ou seja, 5.588 crianças que não morreram e não tinham baixo peso ao nascer. As células B e C são, respectivamente, os falsos positivos e os falsos negativos. Vamos calcular o risco, então, o cálculo do risco relativo. Eu repliquei aqui novamente nesse slide, no lado direito, a tabela do slide anterior, com 6.373 casos. O que a gente observa aqui? Primeira aplicação da fórmula, né? Risco relativo é igual a A, dividido por A mais B, tudo isso dividido por C, dividido por C mais D. Então, o valor de A é 150. Se eu for pegar o 150 e dividir por A mais B eu sei que é 150 mais 574, que dá 724, é o total da linha A, da linha do sim, né? Então, isso é o numerador. Vou dividir pelo resultado do denominador. O denominador seria a célula C, 61 casos, dividido pelo total desta mesma linha, da linha do não. 61 mais 5.588 dá 5.649 casos observados. Então, 61 dividido por 5.649. Eu vou fazer as duas divisões separadamente, depois vou dividir o resultado da primeira divisão pelo resultado da segunda divisão. Eu vou chegar ao resultado de 19,18644145 vezes. Vou deixar com 4 casas após a vírgula para fazer uma leitura do resultado. Então, eu posso dizer que o risco de morte perinatal de um produto de baixo peso excede 19,1864 vezes a de um produto de peso maior ou igual a 2.500 gramas. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte: as crianças com baixo peso ao nascer têm 19,18 vezes mais chances de morrer do que aquelas que não têm o baixo peso ao nascer. Para ilustrar melhor o que eu estou falando para vocês, eu botei aqui duas matrizes também já foram elaboradas por mim, que mostram o cálculo do risco relativo em algumas pesquisas nutricionais. Então, a matriz na parte superior, ela faz uma comparação entre a enfermidade coronária e a ingestão calórica.
Então a gente tem ali na primeira coluna a enfermidade coronária, 43 pessoas apresentaram enfermidade coronária, sendo que 21 tinham alta ingestão calórica e 22 tinham baixa ingestão calórica. Está bem equilibrado aqui o processo, né? Enquanto entre os sadios, que é a segunda coluna, a gente vê que 6 pessoas tinham alta ingestão calórica e 51 tinham baixa ingestão calórica. Será que existe um risco relativo maior das pessoas com alta ingestão calórica em relação à enfermidade coronária? Vamos calcular o risco relativo. Se o A equivale a 21, o B equivale a 6, o C equivale a 22 e o D equivale a 51, aplicando esses valores na fórmula do risco relativo, eu teria como resultado 2,5808 vezes. O que levaria à conclusão que as pessoas com alta ingestão calórica têm 2,5808 vezes mais chances de desenvolverem enfermidade coronária do que aquelas com baixa ingestão calórica. Então, a alta ingestão calórica é sim um fator de risco para o aparecimento da enfermidade coronária. Na matriz, na parte de baixo do slide, ela faz a comparação entre a xeroftalmia, que é o olho seco, né, com relação à deficiência de vitamina A. Será que existe uma relação entre essas duas variáveis? Então vamos identificar. Pegou 1.563 pacientes e se observou o quê? 288 tinham xeroftalmia e ao mesmo tempo tinham deficiência de vitamina A. 145 tinham xeroftalmia, mas tinham uma dieta balanceada, não tinham essa deficiência de vitamina A. Entre os sadios, 350 tinham deficiência de vitamina A e 780 tinham dieta balanceada. Então vamos pegar os valores de A, que é 288, o valor de B, que é 350, o valor de C, que é 145, e o valor de D, que é 780. Formando então a nossa amostra de 1.563 pessoas. Pegando esses valores de A, B, C, D e colocando na fórmula do risco relativo, eu teria como resultado final o valor de 2,8796. Como eu faço a interpretação? Então faria da seguinte forma. As pessoas que têm deficiência de vitamina A têm 2,8796 vezes mais chances de desenvolverem xeroftalmia do que aquelas com dieta balanceada. Então a gente pode ver que o risco relativo é muito útil, né, para a gente verificar a relação entre um fator de exposição e o risco, ou seja, uma patologia que a gente está querendo estudar, né? Então ele sempre mede um risco, uma probabilidade de comparação entre expostos e não expostos a um fator de risco. No primeiro exemplo, o fator de exposição é a ingestão calórica. E no segundo exemplo, o fator de exposição é a deficiência de vitamina A. Então, concluindo, o risco relativo ele pode ser entendido como a razão entre os indivíduos expostos a um determinado fator em relação aos indivíduos não expostos a esse mesmo fator. É através da mensuração do risco que a gente pode identificar quem são os grupos de risco, quem são as pessoas que merecem mais atenção em saúde, justamente para a gente trabalhar a questão de saúde com mais equidade, dando mais atenção, mais justiça, mais atenção em saúde a essas pessoas, e que poder orientar as políticas públicas mais adequadas para que nós tenhamos uma saúde coletiva mais apropriada, mais justa, mais equânime para toda a população. Então, por hoje é isso. Até mais e bons estudos.